Bom dia, companheiras, companheiros. Sou o Marcelo Pablito, sou parte do movimento Nossa Classe. Eu queria, em primeiro lugar, partir do acordo, com essa questão que primeiro o Atenágoras colocou aqui no encaminhamento, em relação a uma tarefa fundamental, que é como a CSP com Lutas, no próximo período, se localizar como um setor que aglutina outros setores da esquerda no movimento sindical, movimentos sociais, partindo particularmente de uma questão que é a independência de classes frente ao novo governo e enfrentar o bolsonarismo também através de uma perspectiva de independência de classe, combatendo os ataques e batalhando pela revogação integral das reformas. Mas a respeito da resolução global e dos debates que foram feitos aqui no dia, ao longo da reunião, eu queria em primeiro lugar expressar, nós desenvolvemos já no primeiro dia, no dia de debate internacional, a respeito do tema da Ucrânia, como ao mesmo tempo que é necessário rechaçar de maneira bastante forte e contundente a invasão reacionária da Rússia na Ucrânia, ao mesmo tempo, para ser coerente, companheiras e companheiros, com a posição sobre a independência de classe, é fundamental a gente denunciar todos os interesses e o papel do imperialismo dos Estados Unidos e da OTAN no leste europeu, e partir de um posicionamento de combater a OTAN, o imperialismo norte-americano, e não de reivindicar o armamento, inclusive, e que vem junto, obviamente, a maior ingerência militar do imperialismo, o que, lamentavelmente, nós colocamos aqui no primeiro debate, que é onde leva a posição que os companheiros vêm apontando na sua proposta em relação ao tema da Ucrânia, Em relação ainda sobre a situação política nacional, partindo desses elementos de que o bolsonarismo não está só nas instituições, mas está nas ruas também, foi um governo articulado com apoio de ninguém menos que a FEBRABAN, a Fiesp, o imperialismo norte-americano. É um governo que está de joelhos, companheiros, aos interesses dos patrões, da classe dominante, que já anunciou que não vai revogar a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, pelo contrário, está articulando a aprovação do encaminhamento da reforma administrativa, da reforma tributária. Isso diz respeito a um debate que nós temos que fazer aqui sim, sobre, por exemplo, a questão do voto que os companheiros expressam na resolução. Nós da MRT partimos de estar ao lado dos trabalhadores que queriam derrotar o Bolsonaro, inclusive com voto no Lula, ou votando nulo, ou votando em branco. Não fizemos uma campanha pelo voto nulo, mas achamos que é equivocada a posição de voto crítico no Lula, junto com o Alckmin, justamente porque pelo que expressa todo esse governo de frente ampla e todos os seus interesses que ele já anunciou antes das eleições, de compromisso com os patrões, com a classe dominante, com o apoio do imperialismo, como eu falei, e por isso consideramos equivocada essa posição que os companheiros expressaram aí. Diz respeito também aqui uma discussão sobre a questão do antes, companheiras e companheiros. Por quê? Porque justamente para ser coerente com essa posição de fortalecer a Conlutas como um polo que aglutine outros setores do movimento sindical, do movimento da esquerda, batalhando por uma posição de independência de classe, é necessário combater a política que os companheiros da resistência, mas também junto com a CUT, com os stalinistas, estão fazendo para que o Andes se desfilie da Conlutas. Essa posição precisa ser combatida, chamando os companheiros a se manter na Conlutas, batalhando por uma posição de independência de classes, ao mesmo tempo que não significa aqui entre nós fazermos um discurso autoproclamatório ou autossuficiente, sem querer batalhar para articular esses setores da esquerda aqui dentro da CSP com Lutas e fortalecer essa perspectiva de fortalecer uma força dos trabalhadores para combater o bolsonarismo nos ataques de forma independente do governo eleito. Isso, lamentavelmente, essa discussão do Andes é uma decorrência, uma continuidade da política que o PSOL adotou durante todas as eleições, se diluindo na campanha do Lula-Alckmin, fazendo uma federação junto com a rede, que é financiada pelo Itaú, e inclusive fazendo parte do governo de transição e já anunciando a sua disposição de fazer parte do próximo governo eleito. Então, para ser coerente com isso, precisamos diz respeito também ao debate que nós expressamos aqui, que o polo socialista e revolucionário poderia e deveria cumprir um papel de seguir batalhando por uma posição política de independência de classes, o que infelizmente não vai ser possível diante da posição que os companheiros do PSTU estão apontando de dissolver o polo socialista e revolucionário. E por último, para encerrar,
diz respeito também ao debate que nós estamos fazendo aqui, a respeito do que significa a exigência a esse governo. Por todo esse caráter que nós estamos debatendo aqui, nós partimos de que é fundamental a gente denunciar claramente cada uma das medidas que o governo já está mostrando que vai tomar, companheiros, e dirigir a exigência nossa às grandes centrais sindicais que estão cumprindo um papel nefasto que nós estamos discutindo aqui durante esses 3 dias, inclusive de subordinar os trabalhadores a todas as instituições do regime. Então, por isso, não partimos de uma diferença em relação a essa questão da exigência em relação ao governo, mas reivindicamos também o debate que foi feito sobre a Conlutas, levantar um programa, para encerrar, defendendo os trabalhadores terceirizados, a reintegração do companheiro Mancha, a defesa do companheiro Galo, a defesa da moradia e de todo o movimento por despejo zero, e levantando um programa, inclusive, em defesa dos imigrantes.